Muito boa tarde novamente, colegas e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Novamente estamos de volta para dar continuidade àquilo que são as nossas apresentações finais do curso de Instrumentação e Controlo de Processos Industriais. Novamente, sou o Nelson Capitão, instrutor de instrumentação. O último grupo que nós temos é o grupo que vai defender o tema, o quarto grupo, sobre a variável de processo nível. Os colegas vão nos explicar detalhadamente o que é esta variável, por que tem que ser controlada na indústria e especialmente na indústria, na instrumentação, na refinaria de petróleo e de plantas LNG. E também os colegas vão nos explicar detalhadamente o protocolo que nós temos, Modbus e IO Link. Estejam conosco, atentos, muito obrigado. Os colegas, o palco é vosso. Muito boa tarde, eu sou Araceli Cesar de Abreu. Daqui é o meu colega, o Nilson Pereira, do Queba Mateus. Nós vamos apresentar o nosso tema, que é o nível. E, consoante o tema, nós temos aí os objetivos do nosso tema, que o nível é definido por variáveis da instrumentação, que é o nível, com esse instrumento usado para as suas medições. E temos aí como nós aplicar o fluxo do processo de refinar de petróleo, plantas da LNG e conhecer os produtos Modbus e produto ION LNG. Sim. Chegamos na nossa introdução. A maioria dos procedimentos da indústria sólido, líquido, como água, produtos químicos, combustível, etc., o nível é medido à altura de conteúdo ou sólido de um reservatório. Dentro desses conteúdos todos, temos as nossas razões, que são as medições de nível, que tem a segurança, o controle de inventário, a transferência de custódia e eficiência do processo, oferta de constante de produtos. Interface. Como nós estamos a ver aqui, o interface são dois líquidos mistos, mas como a água tem maior densidade, ele tem como estar por baixo. O óleo, como tem pouca densidade, ele fica por cima. Mas aqui depois vão querer se perguntar como que esse interface é medido, o nível dele. Consoante o segunda página, eu vou tentar explicar e só vos mostrar como que ele é. Vocês do jeito que estão a ver, ele está dividido. A água por baixo, o óleo por cima. Isso não é magia, mas é uma ciência que o Prof. Nelson aqui nos deu o conhecimento. Tá bem. Estamos aqui, vamos ver as classificações dos instrumentos das medições de nível. Temos manual ou mecânico, como exemplo, interruptor de nível, boia, flutuador, régua ou gabarito, visores de nível, fitas medidas de nível. Essas boias flutuadores e as réguas flutuadoras são todos instrumentos mecânicos, são níveis mecânicos, como, por exemplo, nós temos aqui a boia. Esse é o medidor de nível. Se nós vermos a boia, ele se estiver por baixo, ele dá um sinal que no nosso recipiente ou no nosso tanque, o nosso nível do nosso fluido está baixo. Quando ele sobe, ele tem a tendência de poder nos indicar que o nosso nível está alto. Esse é o nível manual. E temos aí também eletromecânica. Ele tem como exemplo de fita de resistência, tipo como que eu posso explicar? Bem, está lá no campo, aqui não tem como eu vos mostrar. Ele tem contato com fluido, normalmente. Ele é elétrico, mecânico, nós podemos pegar fita e nós ver normalmente quanto é que é o nosso
nossa quantidade do líquido. Nós podemos dar conta através do tanque. Se nós medirmos o tanque e demos sinal, daqui para aqui tem X, daqui para aqui é X, e marcamos. É por aí. Os eletroconectores são capacitores de conduzir outro nível de pressão. Radar de onda, guiar nível vibratório. Esse radar de onda, esse que eu estava a vos falar, porque o interface, para nós fazer a medição do nível dele, nós temos que pegar o radar de onda, porque ele é constituído, deixa eu só explicar, deixa eu fazer como é que é, para vocês poderem entender. Ele é normalmente assim, depois que ele vai, esse é o haste dele, ele tem 2 pontos, ele dá o nível máximo da densidade da água, porque a água contém mais densidade da relação, o óleo, consoante o nível máximo da densidade da água, vocês vão dar conta, ele vai marcando, depois do óleo, através do nível baixo do óleo e alto também vocês dão conta, porque ele no haste está um ponto acima, um ponto abaixo. Você puder trazer mais, eu não entendi. Não, sim, deixa só. Estamos aqui a ver um dos detetores de nível de ponto. Estamos aí a ver o interruptor de gráfico e temos a boia, esse que eu acabei de explicar. O float sheet, esse aqui é um dos detetores que quando ele está no nível alto, ele tem tendência de fechar, mas automaticamente nós estamos a ver aqui que esse detetor é nível alto. Quando ele está no nível alto, o tanque, né? Quando o tanque está cheio, ele tem uma tendência aqui tem uma alavanca, ele fecha, o tanque fica cheio automaticamente. Quando está baixo, automaticamente ele abre. Ele tem 2 pontos, tem do nível alto e tem do nível baixo. Por aí, aquele de boia de jeito. Sim, ele através da alavanca, né? Basta ele cair nisso, ela se está aberta. Basta ele fechar, ele já não tem como que ele indica que o tanque está cheio. Principalmente assim, como eu estava explicando de boia, tem quase a mesma função, mas só que de boia, ele quando está para o tanque, ele está conectado com depois que eu estava a explicar, é manual, mas ele tem aquela tendência de abrir e fechar, automaticamente ele, ao baixo ele fecha, que ele abre. E de boia ele indica, quando está baixo é nível baixo, quando está acima é nível alto. Possivelmente. Aqueles 3 cabos eles indicam, tem um de leitura e tem um de precisão, porque aqueles de leitura ele te indica, te manda até nós estamos. São 3 códigos. Sim. Tem um do nível alto e tem um do nível baixo. E tem um que eu quero, que é alimentado com uma fase comum. Sim, porque tem um do nível alto, tem um do nível baixo, tem um que é alimentado pela fase comum. Do jeito que eu estava aqui a explicar, esses são um dos instrumentos. Explica aí. Esse é um dos instrumentos que podemos medir o interface. Eu da Clara falei, a roda de onda, de guia, ele tem aí um haste, todo mundo está vendo? E são 2 pontos dentro do haste, está vendo? Basta ele entrar, né? Ele entra, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, ele consegue medir a água e o óleo, e ele dá sinal a partir de cima.
Mas, contudo, eu vou passar a palavra para o meu colega. Boa tarde mais uma vez, sei que o meu colega já nos apresentou e vou reforçar um pouco a sua fala sobre os instrumentos de medição de nível. Temos aí detetor de nível de ponto. O que é isso, um detetor de nível de ponto? Detetor de nível de ponto nos permite conhecer o nível num ponto apenas, quer dizer, não é contínuo. Ou é baixo ou é alto. Só para isso, e esclarecendo a possível dúvida do formador, nesses três cabos temos a fase, o neutro e um para o aterramento. Temos a fase, o neutro e um outro cabo para o aterramento. Deixa a prática desse. Da boia flutuante? Segunda fase. Deixa a prática. Um é de nível alto, outro é de nível baixo. Eu também já faço. Deixa a prática? Não. Fizemos. Os dados instalados isso. Trabalhamos mais com o float switch. Instalaste isso. A boia flutuante? Não. Não. Na boa flutuante, nós tivemos a prática e ainda fizemos com aquele que é o. Mas o colega já vai explicar. Sim. Temos aqui os detetores de nível contínuo. Detetores de níveis contínuos são aqueles que nos permitem Contínuo. saber o nível gradualmente, Contínuo. ou seja, pode ser que esteja a 0%, a 25%, a 50%, a 75% e até onde quisermos. Temos aí o radar de onda guiada, transmissor de nível ultrassônico, transmissor de nível capacitivo, de laser e por pressão diferencial. Vou explicar melhor sobre eles quando falar da medição direta e indireta. Temos aí a medição direta. A medição direta, né, como o próprio nome diz, direta, é aquela que é feita diretamente. Por exemplo, neste bidão, se usarmos uma régua para medir o nível desse líquido, estaremos perante uma medição direta. E já na medição indireta, é quando usamos uma outra variável para nos ajudar a achar o nosso nível. Temos aí por pressão diferencial, por empuxo, né, por ultrassom e por radar. E na medição direta do nível vamos encontrar as réguas, conforme já dei o exemplo aqui. E os visores de nível possuem uma entrada, ou seja, possuem uma entrada inferior e uma outra superior, e quando colocados externamente a um reservatório, essa coluna de vidro nos indicará o nível exato que estiver no nosso reservatório. E na medição indireta do nível, vou começar, temos por pressão diferencial em tanques abertos e em tanques fechados. E vemos que colocamos um transmissor de nível aí, uma medição indireta que vai nos ajudar a achar o nível. Vemos que há uma pressão atmosférica, né, atua aí no topo do nosso fluido. Então, quando não houver nenhum fluido no tanque, a nossa diferença de pressão será igual a zero. E quando o nível estiver cheio, a nossa diferença de pressão estará no seu valor máximo. E como podemos achar essa diferença de potencial e de pressão através do nosso transmissor? A diferença de pressão, o nosso transmissor... Para quando está? Vou começar com o Abel. A diferença de pressão é zero quando está. Para os dois, quando o nível estiver baixo, Qual? o tanque aberto e o fechado. A diferença de pressão quando o nível está baixo. Quando o nível do líquido estiver baixo aqui, por exemplo, sim, Aí é zero. a nossa diferença de pressão é zero. Aí Sim. E quando estiver alto, podemos achar isso calculando a pressão do lado high menos a pressão do lado low. Como vemos aí, a pressão do lado high tanto a pressão do líquido e mais uma pressão atmosférica, que faz a pressão por cima. E na parte low, podemos ver que somente atua a pressão atmosférica. Sendo assim, podemos, como haja uma pressão atmosférica na parte de cima e uma aqui, podemos simplificá-las e a diferença de pressão no tanque aberto fica somente
a pressão do líquido, que é igual à densidade do mesmo líquido, que multiplica a gravidade sobre a altura. Como vemos aqui, sim, como vemos aqui, o nosso transmissor, como está montado aqui nessa linha, quer dizer, o nosso nível baixo é aqui, onde tem essa linha, o nosso nível alto é aqui, o H, onde o mesmo parou. Neste caso, o nosso nível alto é aqui, o nosso nível baixo é aqui, chamamos a essa supressão de zero, é esse mesmo processo. E neste caso, para calcular essa altura máxima, temos que ter em conta também essa altura deixada aqui pelo nosso isqueiro. E por que podemos metê-lo por baixo? Podemos metê-lo por baixo. A pressão vai ser zero. A diferencial de pressão? Vai ser zero. Não, já vou explicar sobre isso. Sim. Aqui, a diferença de pressão, nesse caso, quando o nível for baixo, né, vamos considerar o nosso nível baixo aqui. Vamos supor que o total do tanque são de 500 mililitros, milímetros, e aqui 200. Então, a nossa diferença de pressão vai ser a altura 200, que multiplica a nossa gravidade específica, nesse caso que é a água. A água por ser 1000 e a gravidade específica por ser igual à densidade do fluido e à densidade da água. O nosso fluido e a água e a sua gravidade específica será 1. Então aqui vai ser 200 que multiplica 1 e a nossa pressão diferencial aqui será de 200. Quer dizer, esse é o nível baixo da nossa pressão, 200. E para o nível alto, né, como disse, considerando que daqui para aqui temos 500 milímetros, para o nível alto, vamos fazer o somatório desses 200 e os 500 e obteremos 600. A densidade, a gravidade específica é a mesma porque é o mesmo fluido e a nossa diferença de pressão aqui será igual a 700. Para o nível baixo aqui será 200 e para o nível alto será 700. São esses valores que vamos calibrar no nosso transmissor diferencial de pressão. Sendo assim, temos aí a medição de nível por empuxo. A medição de nível por empuxo, né, funciona sob o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo submerso em um líquido totalmente ou parcialmente, sobre ele exerce uma força ascendente que podemos chamar de flutuabilidade. E esta mesma força tem o poder de deslocar um líquido para cima e esta deslocação é diretamente proporcional ao nosso nível. Temos aqui a medição de nível por radar e a medição de nível ultrassônico. São meios semelhantes, mas a diferença é que a medição de nível por radar trabalha com ou emite ondas eletromagnéticas e o ultrassom emite ondas sonoras. Como vemos, a onda é emitida, são normalmente instalados no topo do nosso tanque. A onda é emitida quando bate ao fluido e reflete até o nosso transmissor, né? Podemos determinar a distância do mesmo, porque ela se move na velocidade da luz, então a distância será igual à velocidade da luz, que multiplica o atraso, que é o tempo que o mesmo faz até refletir ao fluido e subir novamente até o nosso transmissor. Vai ser dividido por 2. Esse cálculo ocorre dentro do nosso transmissor. Eletronicamente ele consegue efetuar esse cálculo e nos dá uma medição indireta do nível. Sendo assim, passo a palavra ao meu colega que vai explicar a nossa malha básica de controle de nível. Boa tarde mais uma vez.
Eu sou Luqueba Mateus. Aqui nessa imagem temos PID de uma malha de controle de nível. Pelo visto, temos a entrada do nosso fluido, pelo visto é um fluido líquido, e temos um tanque com uma determinada altura. A entrada do líquido permite a passagem do líquido para o reservatório. E temos um transmissor de nível, que aqui neste caso temos um transmissor de nível aqui. Está montado no campo, na malha 100. Transmissor de nível envia um sinal elétrico a um controlador de nível, que também está montado no campo, na malha 100. E esse controlador de nível converte o sinal elétrico para pneumático para a válvula de controle. A válvula de controle também está localizada no campo, na malha 100. Sim. Este plano aqui, se for feito de uma pessoa que está começando agora, até entender. Vocês, cientistas, este plano aqui. É muito pobre. O objetivo aqui nós queremos transmitir a mensagem que estamos a controlar o nível. Sim. Entende, mas computador vai fazer já a conversão da máquina. Esse vai fazer a conversão de corrente elétrica para pneumática, que é para permitir quando o fluxo, o fluido no reservatório estiver cheio, para permitir a válvula controladora fazer a abertura para não causar transbordamento no tanque. Mas Okay. Sim. No segundo ponto, vamos falar da instrumentação na refinaria de petróleo e gás e platas GNL ou LNG. O estudo da refinação de petróleo começa com a descrição da sua matéria-prima, que é o petróleo bruto, e da variedade de produtos que são feitos por vários processos. A refinaria do petróleo é um conjunto de unidades e de operações tais como coluna de fracionamento, bomba, trocador de calores, válvulas, separadores, fornalha, com o objetivo de separar o petróleo bruto e seus derivados. Quando o petróleo é extraído, ele vem cheio de impurezas, que são então separadas por meio de processos físicos. Por exemplo, a decantação é utilizada para separar o petróleo da água salgada. Visto que a água é mais densa que o petróleo, ela fica na parte de baixo e o petróleo fica na parte de cima. Podendo ser separado, utiliza-se também filtração para remover impurezas maiores, tais como areias, argilas e pedaços de rochas. O esquema da refinação são estabelecidos em função de tipos de processos necessários, os quais são classificados segundo 3 grupos principais. O primeiro processo é causar modificações nas frações. Depois vem o processo auxiliar. São aqueles que destinam a fornecer insumo a operações dos outros anteriormente citados ou tratar rejeitos desses mesmos processos. Aqui temos o fluxograma de processo de uma refinaria de petróleo. De petróleo. Temos o fluxograma de uma refinaria de petróleo. Aí temos a chegada do petróleo, que pelo visto vem pelo um navio, e navio é conectado por tanques, tanque 1 e tanque 2. E temos uma bomba que vai bombear o petróleo para os tanques. Em seguida temos uma válvula manual que vai nos permitir bloquear ou permitir a passagem do fluxo. E temos um bypass. Esse bypass é utilizado para que, se por exemplo tiver problema no tanque 1, o combustível ou petróleo bruto, que é o crudo, pode passar para o segundo tanque, ou no caso nós precisamos fazer a manutenção, por exemplo, da válvula 1, da primeira válvula, não precisamos parar com a produção. Neste caso, o petróleo passa para a linha de baixo, que é bypass, para o tanque 2.
Em seguida, temos uma bomba que vai permitir bombardear o fluxo para um controlador de calor. Controlador de calor, que é um equipamento que vai permitir a transferência de energia térmica de um fluido para outro. Em seguida, temos o dessalter. Dessalter é o equipamento que vai fazer a separação do crude com as impurezas. Em seguida, vem uma bomba que vai dar sequência da vazão. E temos aí uma válvula manual que vai nos permitir outra vez o bloqueio ou a passagem de fluxo. Em seguida, passa mais para um trocador de calor, que eu já acabei de explicar, que é um equipamento que vai nos permitir fazer a transferência de energia térmica para outro tipo de energia. Em seguida, o combustível vai para uma fornalha. A fornalha é um equipamento que vai aquecer o crude para facilitar o seu escoamento na destilação atmosférica. Essa fornalha, ele tem uma temperatura de 400 graus Celsius, que vai permitir baixar a viscosidade do crude para chegar na destilação atmosférica. Nessa destilação atmosférica, nós vamos encontrar pratos, que cada prato vai ter uma determinada temperatura. Essas temperaturas que vai permitir com que os derivados do petróleo se juntam consoante o seu ponto de ebulição. Alguns do seu ponto de ebulição vão ser de alta temperatura, alguns vão ser de baixa temperatura. Os de alta temperatura é que vão ser ebulidos no ponto mais alto da destilação atmosférica. Depois de fazer a ebulição de cada componente do crude, aí vai dar sequência na saída, que nós vimos aí, gás vai sair por cima, nafta, gasolina, querosene, gasóleo e óleo de combustíveis. E tem uma outra componente que, pelo visto, pelo seu ponto de ebulição é mais alto, ele fica para baixo. Neste caso, vai dar saída embaixo, passando por uma bomba e depois por uma válvula manual. Em seguida, passa outra vez por uma fornalha que vai ser aquecido com uma temperatura de 400 graus e vai para a destilação de vácuo. Na destilação do vácuo, aí também são submetidos os componentes a uma temperatura, alguma determinada temperatura que vai dar acesso a outros componentes de combustível, que são óleo de lubrificante médio, óleo de lubrificante pesado e resíduos. Sendo assim, passo a palavra para o meu colega Nelson, que vai dar sequência das plantas da LNG. Bem, plantas LNG ou Liquefied Natural Gas, que em português significa gás natural liquefeito, é um gás natural que é purificado e condensado ao estado líquido por meio da redução da sua temperatura até menos 163 graus Celsius. Temos aí o processo de tratamento e processamento do gás natural. O que ocorre aí no processamento e tratamento de gás natural? Sabemos que ao ser extraído, esse mesmo gás vem com certas impurezas e aí no processo de tratamento e processamento, essas impurezas são removidas e o gás natural fica assim pronto para ser condensado. No nosso processo de liquidação é onde ocorre a redução da sua temperatura até menos 163 graus Celsius. E por que ocorre essa redução da temperatura de menos 163 graus Celsius? Isso ocorre para nos facilitar no armazenamento e no transporte, uma vez que o gás natural, no seu estado gasoso, ocupa 600 vezes um espaço maior, ou o seu volume é 600 vezes maior no estado gasoso do que no estado líquido. Claro que isso vai facilitar no nosso transporte e no nosso armazenamento. Temos aí a recessão e regasificação, ou seja, depois do mesmo ser transportado, será novamente regasificado, ou seja, será voltado ao seu estado gasoso
porque é desse jeito que nós consumimos. Para as indústrias, as casas, infelizmente, no nosso país não temos esse sistema de gás natural instalado nas nossas casas. Sim, então fica só para as indústrias aqui. Depois E temos aí os tipos de plantas. Temos as plantas de grande capacidade, que são plantas que têm uma capacidade de produção máxima de até 2 toneladas métricas por ano. E a maior parte das plantas ou da produção do gás natural é feita nesse tipo de plantas de grande capacidade ou base load. Temos ainda algumas plantas de nivelamento de demanda, onde o seu funcionamento é quando há uma baixa demanda do gás natural e regasificação durante os processos de demandas altas. Ainda temos as nossas plantas pequenas, que têm uma capacidade de 0,1 toneladas métricas por ano até 1 tonelada métrica por ano. Ainda temos os nossos protocolos Modbus e IO-Link, que são protocolos de comunicação. Bem, protocolos de comunicação são regras ou padrões que nos permitem ou que permitem uma comunicação e conexões entre sistemas. E um deles é o Modbus e o outro é o Mod-Link. Há vários outros protocolos de comunicação por aí. O nosso protocolo Modbus é um protocolo muito usado na indústria e pode ser RS-232, RS-485 ou Ethernet. O Ethernet funciona por cabos, né? Podemos chegar com uma capacidade de 10 GB por segundo, ou seja, a sua distância depende do tipo de cabo que vamos usar. E o RS-232 permite a comunicação ponto a ponto e tem uma capacidade muito baixa de transmissão, que é de 115 KB por segundo. Ainda temos o nosso RS-485, que é o mais abrangente e o mais utilizado também, porque permite 32 dispositivos inseridos na nossa rede. Temos também o nosso IO-Link, que é um padrão de rede de comunicação industrial que funciona no modo de escravo-mestre, ou seja, todos os componentes têm que estar conectados ao IO-Link mestre, recebendo assim as ordens dos nossos PLCs, etc. Temos aí uma pequena imagem, onde então podemos encontrar algumas conexões com Modbus e IO-Link. Temos aí o nosso HMI, que é de onde virão as instruções que passarão por as instruções que chegarão até os nossos atuadores ou sensores. Sendo assim, obrigado a todos pela atenção prestada. Passo a palavra ao meu colega que vai encerrar o trabalho. Curto objetivo. Muito obrigado, caros colegas. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, em casa e os que estão presentes. Assim terminamos as nossas defesas. Né? Nós inicialmente falamos que vamos defender, vai ter 4 defesas, né? Nomeadamente pressão, temperatura, vazão, nível e pressão, temperatura, vazão e nível. São 4, verdade? Sim. Então, os colegas terminaram de fazer a defesa em nível, né? Apresentaram aqui os pontos que poderia trazer mais algum esclarecimento para aquele que não entende que é nível na indústria e muito mais. Espero que os colegas aprenderam alguma coisa e de certeza sim. E espero aquele que quer começar a fazer um curso de instrumentação, que entendeu o que é instrumentação na indústria, quer fazer parte desse time, venha, junta-se à IDACO, né? Porque aqui tem muita gente que começou do zero e hoje consegue explicar, como vimos nas defesas dos colegas, detalhadamente sobre os processos industriais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e amanhã vamos ter de novo a apresentação
da turma 2. A primeira turma defendeu hoje, mas temos uma outra turma a terminar amanhã, às 9 horas pontualmente. Né? Os colegas têm que acompanhar também aqueles colegas que vão fazer apresentações dos seus projeto final, ou seja, a apresentação final. Muito obrigado, estamos juntos.